né, virtualmente, de uma certa forma, só para ilustrar, um lindo pôr do sol a bordo do navio oceanográfico Alfa Cruzes. Para começar, né, a abordagem sobre métodos de estudo da dinâmica do oceano, vamos inicialmente utilizar os conceitos básicos e ilustrações relacionadas com a oceanografia física descritiva, ou oceanografia sinótica, e oceanografia dinâmica. Então, eu quero ver a diferença, mostrar para vocês como é estudar a oceanografia física descritiva, que também é chamada sinótica, e oceanografia dinâmica. Para isso, vamos visualizar como interage o sistema físico, atmosfera, oceano, fundo submarino. Com isso, a gente vai ter também tanto as forçantes fora do oceano, né, externamente, como no interior do oceano. Para isso, vamos visualizar esta bacia oceânica bem simplificada, em que eu tenho a atmosfera, o oceano, o fundo do oceano. Aqui ao lado nós temos as forçantes, né? Que é, no caso, o efeito da rotação da Terra, que é dado por 2 ômega seno da latitude, onde ômega é a velocidade angular da Terra, que é 2π sobre 24 horas. No decorrer da apresentação, vocês vão ver novamente esse termo. E aqui a aceleração da gravidade, que é uma força de corpo também, que atua, né, no nosso sistema. A gravidade faz com que não ficamos todos flutuando. Bem, então, vamos começar aqui, olha, a radiação solar. A radiação solar incidente na interface ar-mar, ela vai influenciar no balanço de calor, na temperatura, que é responsável pela circulação térmica. O balanço do sal na salinidade. E esse balanço de sal é influenciado por evaporação e precipitação. A salinidade é responsável pela circulação alina, e é a quantidade de sais dissolvidos na água do mar. Vocês terão também um tópico sobre a salinidade em oceanografia química. Através de uma equação de estado da água do mar, em que eu posso calcular a densidade da água do mar, que é uma função da salinidade, temperatura e pressão. Então, salinidade, temperatura e pressão são variáveis independentes, e a densidade é uma variável dependente. Mas qual é o papel da densidade? Ela governa a circulação no interior do oceano. Isso é, águas menos densas estão mais próximas à superfície e águas mais densas, né, no fundo, em camadas mais profundas. Quando olhamos, então, também a ação dos ventos, né, a tensão de deslizamento do vento, que é força sobre a área, ela vai transferir quantidade do movimento do ar para o mar, formando as ondas e também influenciando no regime de correntes, sistema de correntes. Quando estudamos dinâmica, nós temos, usando, né, as leis de conservação. E uma lei de conservação que a gente usa, importante, que é a equação do movimento, que nada mais é que a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e aí eu coloco as forças atuantes no sistema, por unidade de massa igual a aceleração, e calculo, né, posso inferir as velocidades U, que é na leste-oeste, direção leste-oeste no oceano, V na direção norte-sul, e W, que é a velocidade vertical. Então, é sazonal, meridional e vertical. Mas isso, né, é um sistema de interação que a gente tem entre a atmosfera e o oceano. Muito bem. O que a oceanografia física descritiva, ela faz uma descrição de processos, né, que ocorreram quando foram feitas as medições. Por exemplo, se eu vou para um trabalho de campo e faço lá as medições de temperatura, salinidade, calcular a densidade em função da pressão, eu faço um processamento do dado, um tratamento,
Gero alguns mapas e algumas perfis, que nós vamos ver também como ilustração. Faço, então, uma descrição de algo que aconteceu no tempo em que eu fiz as medições. É inapta a fazer previsões. Já a dinâmica, a oceanografia dinâmica, ela usa as forças atuantes, né, no sistema que nós estamos. Então, as forças de corpo, efeito da rotação da Terra, a aceleração da gravidade, as forças devido ao atrito, né, são forças de superfície, formula, né, através desses fundamentos, né, uma teoria, faz, então, pode fazer modelos de previsão numérica, modelos teóricos, modelos dinâmicos também, né, fazemos uma análise, uma interpretação, e pode ter uma previsão, tal qual como tem modelos de previsão meteorológica, né, passagem de sistemas frontais. Nós podemos também inferir como será a circulação, né, no oceano. Então, essa é a diferença. Uma é a descrição e a outra, né, de processos que já aconteceram. E essa oceanografia dinâmica, nós nos preocupamos, então, com essas forças que estão atuando no sistema para formular modelos. Mas a dinâmica, ela precisa da oceanografia física descritiva, dos dados observados, para, então, validar o seu modelo. Então, é isso. Olhando um pouco da interação oceano-atmosfera ainda, a radiação solar, aqui o Sol nascendo, né? A trajetória do Sol ao longo do dia, o Sol mais a pino, e o nosso pôr do Sol, né? Então, o Sol, ele tem aí, né, a influência sobre a nossa Terra. Olhando nessa ainda interação oceano-atmosfera, vamos ver o diagrama esquemático ar-mar. Aqui está o ar, né? O ar, tá certo? O espaço aqui, né? A atmosfera. E temos o oceano terra, né? O espaço, a atmosfera onde existe, né, o ar, né? Aqui, a radiação solar recebida nessa interface, por exemplo, 100%, vamos ver, então, que o trajeto dela da atmosfera até aqui o oceano, ou para a Terra, não chega exatamente 100%, mas há perdas nesse percurso. Então, eu tenho que 16%, né, que 16 partes, né, são absorvidas por água, poeira, ozônia, refletida pelas nuvens, absorvida por nuvens também, refletida pela superfície. Aqui é refletida, né, que é o albedo nosso. Então, 51 partes vão aí estar disponíveis para entrar no nosso sistema. Bom, a emissão de radiação infravermelha pela superfície, que é a emissão de radiação de onda longa, 21 partes, que faz com que a atmosfera seja aquecida por baixo, né? Mesmo assim, tem uma absorção por água e CO2. Tem calor sensível, que é o calor devido às diferenças de temperatura entre, por exemplo, o mar e o ar. Existe um gradiente, né, de temperatura para existir calor, tá certo? Calor latente de evaporação, que é devido à evaporação de água, que tem um símbolo, né, de perda por água. Aí tem as outras emissões por água, CO2, emissão pelas nuvens, e radiação infravermelha emitida para o espaço e radiação solar refletida. Isso tudo é para mostrar para vocês como que seria a distribuição típica de temperatura da superfície nos oceanos. Temos um mapa horizontal da temperatura da superfície do mar. Isso é um mapa horizontal. Abrimos nossa Terra, né, forma plana aqui, no mapa, né, certo? E aqui nós temos o Equador vai para 80 graus norte, né, 20 norte, 40 norte, 60, que é latitude. E aqui para sul, na mesma escala.
que é longitude, né, no eixo do X, longitude, oeste, leste, e da mesma forma, essa escala repetida, tanto em cima aqui, né, para visualizar melhor. Então, eu tenho o Atlântico, o Índico e o Pacífico. E observem que aqui eu tenho linhas de mesma temperatura, são as isotermas. Então, eu tenho aqui linhas de mesma temperatura formando esses bolsões, né? E nós vemos que, devido à incidência de radiação solar ser mais intensa, né, na região do Equador e dos trópicos, as temperaturas são maiores também. À medida que eu vou em direção aos polos, a quantidade de radiação por unidade diária diminui, porque a hora aumenta. Então, vai diminuindo a temperatura. Muito bem. Então, colocamos um barquinho aqui no Equador e vamos navegar até altas latitudes. 60 graus sul, por exemplo. Então, nós temos que percorrer 60 graus para poder ter uma variação de temperatura aqui de pouco mais que 25, né, para chegar em baixas temperaturas. Então, essa escala aqui mostra, né, que a escala horizontal do oceano é em torno, nesse caso até 60 graus, tem 8.000 quilômetros. E aí, isso, em termos de ordem de grandeza, né, é 10 a sexta metros. Então, eu tenho que navegar bastante para ter uma variação de temperatura do Equador em direção aos polos. As velocidades horizontais, o U e o V, que são né, leste-oeste, norte-sul, elas se desenvolvem bem. E esse é um conceito muito importante que a gente vai usar ali em dinâmica. Só para complementar, para vocês, quando estudamos, né, a temperatura, também medimos a salinidade. Então, aqui é o mesmo mapa, né, a mesma configuração e mapa horizontal da salinidade de superfície no mar. Então, eu tenho o Atlântico, o Pacífico, né, o Pacífico e o Índico. Salinidade, aqui mostramos as isoalinas, né, linhas de mesma salinidade. Então, aqui 36, 37, 35. Observamos, então, que existem uns bolsões, né, os núcleos de máxima salinidade. E justamente onde eu tenho maior região de evaporação. Lembra, a salinidade é governada pela evaporação e precipitação. Então, aqui, salinidades maiores, devido à maior evaporação. E nessa região do Equador, nós vamos ver que existe uma alta precipitação. Então, um pouco adiante, a gente vai ver, né, o regime de ventos, e vamos ver que tem uma alta precipitação. Então, estamos no Equador, vamos em direção aos polos, né, a salinidade diminui, e também temos que navegar bastante, né, da de 10 a 6 metros, para poder ter uma variação acentuada. Então, nessa região, eu tenho alta temperatura, na região dos trópicos, né, alta temperatura e alta salinidade. Isso vai influenciar também nas massas de águas, né, que nós vamos falar um pouquinho adiante, nas características. Muito bem. Lembrando, quando eu tenho temperatura, salinidade em função da pressão, eu posso calcular a densidade nos oceanos. Então, essa também é a distribuição horizontal de densidade convencional da superfície do mar. A máscara é a mesma, tá? E aí, eu tenho uma escala aqui de densidade. Depois, um pouco mais, vou entender um pouquinho melhor o que é densidade convencional. Observe, então, que nessa escala eu tenho 23, 24, são as menores densidades, onde a temperatura é maior. Então, se aumenta a temperatura, né, diminui a densidade. À medida que vai em direção aos polos, nós temos uma diminuição de temperatura, né? Então, a densidade, tá certo? É maior. Então, essa é para ver só uma relação
né, temperatura, salinidade e densidade da água do mar. Em oceanografia, fazemos, então, um mapa horizontal, né, e agora vamos combinar com uma seção vertical típica, né, de temperatura no oceano. Então, depois de salinidade. Para isso, vamos fazer uma seção meridional aqui. Tem um Atlântico, esse traçado azul aqui, ele mostra que é uma seção meridional. Eu estou cortando o oceano. Agora nós estamos na superfície, né, anteriormente, vamos mergulhar no oceano, ver o que acontece. Para isso, vamos fazer uma seção vertical de temperatura no Oceano Atlântico. Então, primeiro eu faço uma grade, né, mostrando aqui. Agora a profundidade. Olha, na oceanografia, a profundidade é orientada para baixo, né? Em meteorologia, a gente orienta o eixo para cima, tá? Bom, olha agora, eu tenho aqui até 6.000 metros, né? E nesse eixo X, eu coloco que eu estou de 60 graus sul até 60 graus norte. Depois tem uma escala aqui junto que vai de 0 até o Equador, próximo de 8.000, chegando até uns 14.000 quilômetros. Né? Então, eu estou em quilômetros, no eixo X, em distância, percorrendo aquela seção, e aqui eu estou em metros. Né? A profundidade média dos oceanos é em torno de 3 vezes 10 a terceira metros. 3.000 metros, para arredondar. Então, enquanto eu tenho uma escala vertical que é muito menor do que a escala horizontal, mostra que, no caso, nesse caso aqui, há um exagero vertical para observar essas configurações que nós estamos vendo aqui, os traçados. O que são esses traçados, né? Primeiro, vamos ver como que foi obtido isso. Quando chega com uma embarcação, navio sonográfico para fazer uma medição, eu preciso saber onde estou, é a localização, latitude e longitude, no ponto, e também qual é a profundidade local, para construir aqui o relevo de fundo, e além disso, eu ter segurança de lançar o meu equipamento ou o meu instrumento até uma determinada profundidade, para não bater no fundo, para não perder, danificar. Tendo isso, né, eu construí, então, essa máscara, né, e consigo traçar as linhas de mesma temperatura, que são as isotermas. Então, eu tenho aqui linhas de 20, né, isotermas de 20, 15, 10, olha, e 5. Então, depois vai diminuindo o intervalo. Aqui era de 5, no intervalo de 5 graus, aqui é de 1 grau. Vai diminuindo e próximo à superfície nós temos, né, uma camada bem misturada, que é devido à ação dos ventos e das ondas. Depois, para isso vocês já foram informados que seria a termoclina. E depois vai variando muito pouco. Tudo bem? Então, a combinação dessa seção vertical de temperatura com a distribuição horizontal, com o mapa horizontal, nos dá uma visão tridimensional. O importante aqui é ver que a escala vertical, né, do oceano é bem menor do que a escala horizontal. Isso é um conceito importante em dinâmica, que nós vamos ver adiante, tá? A mesma coisa é feita por uma seção vertical de salinidade. Tenho aqui, a seção é a mesma máscara, tem que manter as escalas, né, o mesmo relevo de fundo, naturalmente, né? Então, eu tenho as distâncias em quilômetros e em graus. Observe, então, que aqueles núcleos de máxima salinidade, eles estão presentes aqui na subsuperfície, camada de máxima salinidade, e também eu tenho, que é lá onde que eu tenho uma evaporação, e quando eu vou mergulhando, né, vamos mergulhar aqui um pouquinho, nós vemos
a intrusão aqui dessa língua de água menos salina, que é a água intermediária antártica, e aqui também uma água menos salina, que é a água do lado do Labrador. Combinando temperatura com salinidade, em função da pressão, através de uma equação de estado, conseguimos, então, calcular a densidade. E aí, colocamos da mesma forma, a mesma máscara, tá certo? Que mostra aqui, né, a mesma máscara de profundidade e de distância, e temos, então, uma densidade menor próxima à superfície. À medida que vai em direção às profundidades, maior a densidade vai aumentando. Certo? Então, aumenta a pressão também, né? E diminui a temperatura, e o efeito combinado de temperaturas e salinidade em função da pressão nos dá essa configuração. Então, aqui eu tenho uma camada bem misturada, que se chama camada de mistura. No caso, quando há uma variação abrupta, eu tenho a camada da picnoclina e a camada de fundo, tá? No caso da salinidade, que foi falado anteriormente, essa variação é aloclina. E vocês já viram isso, né? Possivelmente aí na primeira aula. Bom, a circulação atmosférica. Vamos ver o sistema de ventos de superfície. Lembrando, né, de novo, eu tenho, então, o meu oceano, o Atlântico, né, o Pacífico e o Índico. Esse é o regime de ventos. Então, eu tenho, os ventos é de onde vem, né? O vento vem de nordeste, o vento vem de sudeste, né? Nesse caso aqui, a gente tem o encontro dos alisos de nordeste e de sudeste, é uma região da zona de convergência intertropical, uma região de alta precipitação. Então, mostrando para vocês, e vocês fazendo um link com o que foi visto sobre a distribuição de salinidade, se há alta precipitação nessa região, né, a salinidade é menor. Essa zona de convergência intertropical, ela é governada pela temperatura. Então, se é verão no hemisfério norte, ela migra para o norte, se é verão no hemisfério sul, migra para o sul. É uma faixa. Observamos, então, que há os grandes giros, né, no entorno de centro de alta pressão. No hemisfério norte é no sentido horário, e no hemisfério sul no sentido anti-horário, né? No Índico, né, que é o Índico, ele tem uma parte norte de oceano relativamente pequena em relação aos demais, né? O regime de ventos muda de acordo com as monções, né? Mas aqui, né, no Oceano Austral, nós vemos o vento de deriva oeste, o vento que vem de oeste. Então, é por razões históricas. O vento é de onde vem, depois a gente vai ver que a corrente é para onde vai, né? Se você tem uma construção e você tem ventos intensos, você tem que saber de onde vem o vento para poder proteger ou edificar melhor a sua construção, né? Isso remotamente, né? Então, o regime de ventos tem um padrão, né? E esse padrão, lembra que foi falado anteriormente? Esse padrão vai refletir, vai influenciar no regime de correntes de superfície. Então, aqui eu tenho um sistema de corrente de superfície, eu tenho o Oceano Atlântico, o Pacífico e o Índico, e o Oceano Austral, o Ártico, tá certo? E olha só, no hemisfério norte, como a gente já falado, o mesmo sentido de rotação, um giro no sentido horário. Então, esses são os giros subtropicais, né? No hemisfério sul, giros horários. O mesmo acontece no Pacífico, né? E, além disso, temos aqui um sistema de correntes no Equador, que também é bastante complexo e acontece também aqui no Atlântico, e tem também um pouco a corrente sul-equatorial aqui no Índico, a corrente sul-equatorial aqui no Pacífico, também no Atlântico, tem a corrente norte-equatorial, a contra-corrente norte-equatorial, e
e a contra a corrente sul equatorial. Muito bem. Observe, então, que as correntes recebem o nome referente à região que elas estão banhando. Por exemplo, a nossa corrente aqui é a corrente do Brasil, banha a costa do Brasil. É uma corrente quentinha e salina, formada na região dos trópicos. Lá. Tem a corrente das Malvinas, que é uma corrente fria e menos salina. Nessa região a gente tem as convergências subtropical. Tem a corrente de Benguela, na costa da África, que são as correntes mais frias na costa leste dos oceanos. Então, eu estou aqui no meio do oceano, leste do oceano, oeste do Oceano Atlântico. Se nós olharmos, né, temos aqui a corrente do Golfo, no hemisfério norte, corrente do Atlântico Norte. Temos aqui a corrente do Peru, né, a corrente da Califórnia, a corrente do Alasca, na costa do Japão, a corrente do Kuroshio, Oyashio, e lá no Índico, o sistema de correntes, no caso aqui, está especificada a corrente das agulhas. E no Oceano Austral aqui, né, ele que não tem continentes aqui, né, interferindo aqui na circulação, a gente tem a corrente circumpolar antártica. Então, a corrente é para onde vai, o vento é de onde vem, corrente para onde vai é devido ao fato de saber para onde que vai o barco, né, a navegação, né, é influenciada aí pelas correntes. Então, eu recomendo que vocês depois peguem um mapa, né, para olhar as correntes, é bem interessante. Muito bem. Agora, vimos na superfície do oceano. Muito bem. Então, o vento atuando vai interferir na circulação, quer dizer, vai influenciar, né, na circulação de superfície também, e nas ondas, né, que são formadas. Na circulação no oceano profundo, nós temos aqui a circulação termoalina global. Termo vem de temperatura, alina de salinidade. Então, eu tenho aqui uma esteira transportadora. Essa feição que vocês estão vendo aqui, né, então, eu tenho o Atlântico, o Índico, o Pacífico, existem muitas ilustrações sobre essa circulação, e que vocês vão ver em detalhe na aula do próximo domingo. Bom, quando eu tenho numa região, por exemplo, formação de gelo no inverno, o gelo expulsa o sal. O que acontece é que a água fica mais salina, mais densa. Então, combinando movimentos verticais e convectivos, né, e horizontais, a água vai se acomodando em estado de equilíbrio hidrostático, quer dizer, força-peso igual empuxo. Ela vai se acomodando onde que ela se sentir, como diz assim, confortável, né? Que ela tiver aquela densidade característica daquela profundidade. Ela não fica parada. Então, ela tem uma temperatura e uma salinidade, uma profundidade característica. Essa água é formada nessa região, água profunda do Atlântico Norte, que tem a mesma história, né? A massa de água é algo, uma característica termodinâmica, que depende da temperatura, salinidade em função da pressão. Com as correntes, que é característica dinâmica, ela é transportada da região de formação. Então, ela vai escoando, existe regiões que vai ter divergência, quer dizer, aflorar um pouco, né? Então, vai ter águas de fundo e profundas mais frias, e as águas superiores mais quentinhas, né? Então, as correntes têm um papel, né, de levar águas mais quentes das regiões de baixas latitudes para altas latitudes. E nesse ciclo aqui, também vocês vão ver em maiores detalhes, posteriormente, no Atlântico, nós temos que é do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então, esse ciclo, né, as correntes são bem lentas. Só para ter uma ideia, esse percurso deve demorar em torno de 1000 anos, entre sair e voltar de novo ao ponto de origem. Bem, então, a densidade está governando a circulação no interior do oceano. Uma visão geral, então, nós podemos ver a circulação atmosférica e massas de água. Eu tenho a radiação solar, sistemas de ventos
e massas de água. É uma figura bastante ilustrativa que resume praticamente o que falamos. Então, eu tenho a entrada máxima de radiação solar, né, nessa região. Eu tenho aqui o meu oceano, né, no caso, a atmosfera. No regime, né, na atmosfera, eu tenho aquela zona de alta evaporação, formação de nuvens convectivas, que é a zona de convergência intertropical, e aí eu tenho as células de circulação, né? Então, a circulação atmosférica também influencia, né, no clima, né, da Terra. Na região dos polos também, eu vou ter uma circulação, né, de sistemas frontais, por exemplo, nas frentes, né, certo? No caso aqui, né, frente polar, de altas latitudes para as baixas latitudes. Então, as massas de ar, né, assim como as massas de água, o papel delas é transportar calor, né, por exemplo, de baixas latitudes para altas latitudes, e fazendo com que não fique tudo muito frio, nem tudo muito quente na Terra. No oceano, nós temos, então, as camadas, lembra que nós falamos? As camadas, a camada de mistura, né, regiões do giro subtropical aqui, de convergência, a camada de divergência aqui, né, a gente tem divergência, essa camada de mistura também aqui, né, nós estamos aqui por exemplo, aqui no encontro a corrente do Brasil com a corrente das Malvinas, e eu tenho lá no hemisfério norte uma região análoga. Ao longo da coluna de água, eu tenho aqui o transporte das massas de água, né? Olha só, eu posso ter as águas centrais, as águas intermediárias, as águas profundas e as águas de fundo, mostrando que o oceano é verticalmente estratificado, ele não é homogêneo. Esse é um conceito importante que nós vamos usar em dinâmica. Então, eu queria só dar essa introdução para vocês verem, quando eu falar, né, quando nós vamos classificar o oceano como fluido geofísico, ter recordado esses pontos. Muito bem. Então, agora, entrando no oceano como fluido geofísico, a definição de sólidos e fluidos, né, quando eu tenho, por exemplo, um sólido A, B, C, D, eu aplico uma força externa, isso vai se deformando, né, esse sólido, até um certo ponto. Quando eu retiro a força, ele tem de voltar ao feitio original dele. No fluido, se eu tenho A, B, C, D, aplicando uma força externa, ele vai se deformando continuamente, né, até mesmo tirando essa força, e esse é o conceito, então, né, de fluido e sólido. Muito bem. Ainda, o que estuda a geofísica? Ela pode ser definida como a ciência que estuda a física das esferas que compõem o planeta Terra. Então, eu tenho a atmosfera, o ar, a hidrosfera, a água, a litosfera, as rochas. E aqui eu tenho, né, o interior, né? Aqui eu tenho a nossa Terra, minha linda Terra. Nossa Terra gira de oeste para leste. Tudo bem? Então, aqui está o Polo Norte, Polo Sul, e nós temos aqui nosso Oceano Atlântico, certo? Bom, como caracterizar o oceano como fluido geofísico? Ele é raso, estratificado e está em rotação. Bom, ser raso, né? O que significa ser raso? Lembra daqueles conceitos de profundidade média do oceano e extensão horizontal? Nós vamos usar aqui esse conceito. Estratificado, acabamos de ver, sendo formado por camadas. E em rotação, que o nosso planeta está em rotação. Né? Então, se o oceano está no nosso planeta, estamos em rotação. Vamos olhar a geometria que é dada pela razão de aspecto que nós vamos olhar em uma banheira,
Então, eu tenho aqui a profundidade da banheira. Vamos colocar aqui H, profundidade, B de banheira, L, largura ou comprimento da banheira. Temos a razão entre a profundidade da banheira e a largura, meio metro. Aqui tem uma banheirinha, olha. Meio metro de profundidade e a largura 1,5 metro. Fazendo essa razão 3 vezes menor, né, que a extensão horizontal. Vamos comparar isso agora com o oceano. No oceano, vamos colocar a profundidade média do oceano, que é H índice O. E L, dimensão horizontal do oceano, L índice O. Lembra que eu falei que era importante observar que a profundidade média do oceano é 3 vezes 10 a terceira metros e a extensão horizontal 3 vezes 10 a sexta? Então, fazendo essa razão, eu tenho 1 vezes 10 a menos 3. Passo para cima, né? Fica menos 6 mais 3, menos 3. A razão de aspecto é 1 para 1000. Então, 1 grau de latitude tem 60 minutos. Pode fazer a continha lá, vendo a quantidade de graus. 1 minuto é 1 milha náutica. E 1 grau de latitude, 60 milhas náuticas, né? E 1 milha náutica, 1.852 metros. É importante isso aqui para saber quando você navega. Então, nesse caso, o modelo para o oceano seria uma folha de papel e não uma banheira, né? A razão de aspecto entre... Outra razão importante seria a razão de aspecto entre a profundidade do oceano e o raio da Terra, é 3 vezes 10 a terceira, né? O raio da Terra em torno de 6.400 quilômetros, 6 vezes 10 a sexta metros, dá uma hora de 10 a menos 3. É outra razão importante. Então, nosso oceano é raso, confirmamos isso, né? No caso da estratificação, a estrutura de densidade, que é dado por Rho, em uma banheira, a água tem uma estrutura de densidade homogênea. Então, se eu quisesse fazer um perfil vertical de densidade, aqui seria profundidade, aqui seria minha propriedade, quilogramas por metro cúbico. Eu teria que a máxima densidade da água pura a 4 graus Celsius é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, eu teria uma linha contínua. Tudo bem? Tudo homogêneo, né? No caso do oceano, a água é mais densa em maiores profundidades. Nós vimos isso, mostramos lá, né? Então, se eu fosse construir um perfil vertical de densidade convencional, e agora aqui explico o que é essa densidade convencional, é usada uma nomenclatura que é sigma-T. Esse sigma-T é a densidade medida com sanidade de temperatura em função da pressão, menos 1.000, que é a máxima densidade da água pura. Então, se a água pura é 1.000, a densidade da água do mar é 1.024, 1.025, 1.026, por exemplo, né? Se eu tirar 1.000, vai ficar 24, 25, 26, 27. Então, é uma forma prática de expressar a densidade, sem precisar usar, né, um número muito grande aqui. Mas em dinâmica, a gente tem que colocar lá hoje 10 a terceira. Então, eu tenho aqui, olha, a densidade e aqui a profundidade. Então, eu começo no Equador e vou para altas latitudes. No Equador, né, então, a camada de mistura, as temperaturas são menores, né, a densidade é menor, vai aumentando em direção às altas latitudes. Nos trópicos, já a densidade é um pouco maior, a temperatura é menor, e eu tenho aqui a camada de mistura, a picnoclina, né? E em altas latitudes já não tem uma picnoclina tão acentuada, há um máximo, né, de densidade, não aumenta indefinidamente, e eu tenho aqui, evidentemente, né, que eu tenho uma camada bem misturada, né, uma picnoclina e uma camada profunda. Então, ele é verticalmente estratificado. Outro ponto agora é a rotação da Terra. A rotação da Terra em torno do eixo, né, do seu eixo, conduz ao chamado efeito de Coriolis. No hemisfério norte, os objetos em movimento,
tendem a ser defletidos para a direita da direção de sua trajetória. Lembrando, né, que nós mostramos para vocês os grandes giros, os movimentos que é influenciado pela rotação da Terra. E no hemisfério sul, os objetos em movimento tendem a ser refletidos para a esquerda da direção de sua trajetória. O efeito é mais acentuado nos polos e decai para zero em direção ao Equador. Por quê? Já falamos, mas vamos lembrar. Observe aqui a visualização global do efeito da rotação da Terra. Então, nós temos nossa Terra, a velocidade angular, que é 2π sobre 24 horas, tempo de uma revolução. Isso que a gente chama aqui, a vorticidade, que é o fato de girar, né, é 2 ômega seno de φ. No Equador, φ é igual a zero, então seno de zero é zero. Nos polos, eu tenho mais 90 e menos 90. Seno de 90 é 1, seno de 90, menos 90 é menos 1. Nessa esboço aqui à direita, nós vimos aqui tem o polo norte, o polo sul, e aqui no Equador a vorticidade é zero. Depois eu vou tendo pequena vorticidade, vai aumentando, né? Vorticidade positiva, e até chegar numa ampla vorticidade, né? Aqui no sentido anti-horário, e aqui no sentido horário. Muito bem, então essa é a vorticidade negativa. E ampla vorticidade, em direção ao Polo Sul. Então, para exemplificar, observem aqui, né, visualizem, imaginem um projétil lançado do Polo Norte em direção a Nova York. Visto do espaço, tem nossa Terra, tem aqui, né, a velocidade angular. No tempo t igual a t0, Nova York está aqui, vamos lançar um projétil. Só que daí, no tempo t0 mais ΔT, quando vai chegando, a Terra já girou. Então, se o observador encontra-se fixa a esfera em rotação, o projétil parecerá ter guinado em direção a oeste, né? Vamos, então, ver que o efeito da rotação da Terra em determinadas situações, né, ele é importante, tá? Então, vamos responder agora, né? Será que a água que escoa pelo ralo da banheira, ela gira no mesmo sentido, ou em sentidos opostos nos hemisférios norte e sul? Para isso, a gente vai usar a análise de escala, tá? Tem a banheira aqui, né? O que eu quero perguntar é se eu tirando, né, o tampão da banheira no hemisfério norte vai girar no sentido horário e no hemisfério sul vai girar no sentido anti-horário. Para isso, a gente usa esses elementos de análise de escala. Eu quero saber se a rotação vai ser importante. Quando eu falo em dimensões físicas e unidades, as leis fundamentais que governam os movimentos nos oceanos satisfazem o princípio da homogeneidade dimensional. Quer dizer, todos os termos e equações que expressam as leis físicas têm que ter a mesma dimensão. Muito bem. Isso já vira em física, né? Então, essas dimensões podem ser expressas em termos múltiplos e razões de 4 propriedades que são independentes dimensionalmente. Então, eu tenho o comprimento, que nós já chamamos de L, pode ser metros, quilômetros, a massa, quilogramas, tempo, que eu chamo aqui de um T minúsculo e M maiúsculo, sempre é uma nomenclatura. Temperatura, graus Kelvin ou graus Celsius. Estou dando a dimensão. Bom, a análise de escala, o que ela faz? Ela permite a estimativa de cada termo que compõe as equações na dinâmica que a gente está estudando. Né? Eu quero saber se um termo é importante, eu faço essa análise de escala. No caso aqui, eu quero saber se a rotação é importante, né, no meu movimento, lá da banheira. No oceano é mais fácil estimar uma escala de velocidade do que a de tempo. As escalas-chave são o L, a velocidade, a massa e a temperatura.
A escala de tempo, ela pode ser medida ou estimada a partir da definição de velocidade. Então, a velocidade é espaço sobre tempo, né? Se eu lanço um equipamento nessa velocidade, eu posso calcular o tempo, que é L sobre U, né? L sobre U. Outras três escalas importantes, que a gente já falou, são a profundidade, a escala de densidade média, o ρ0, e outra de variação de densidade, que é da ordem 1, 10 a terceira, quilogramas por metro cúbico, e aqui H é 10, no caso, né, que a gente viu até agora, 10 a terceira metros. Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui. As escalas de tempo dos movimentos do oceano, elas podem variar de frações de segundos a décadas. Eu tenho aqui os tipos de ondas de superfície. Isso aqui é só para mostrar que quando eu vou estudar um processo oceânico, eu tenho que saber características desse processo. Então, se eu vou estudar uma onda, o que é uma onda? A onda é uma perturbação que eu tenho vento atuando na interface ar-mar, por exemplo, né, uma onda externa. Ele tem uma longa pista, sopra por um longo período, né, e forma as ondas. Essas ondas, elas deformam a superfície. Então, eu tenho aqui, no caso, ondas de gravidade, e a gravidade atua como uma força restauradora que vai fazer com que a superfície volte ao seu estado original. Bom, então, eu tenho tipos de ondas e a causa da onda. Na escala de cima, comprimento da onda, e eu tenho frequência da onda, que é inverso do período da onda. Muito bem. Então, eu tenho as ondas capilares, ondas devido ao vento, ondas de longo período, ondas de maré. A causa pode ser o vento, né? Eu tenho também os sistemas frontais, que vão atuar, né, na formação de ondas. Os terremotos, né, que eles abalam sísmicos, que são ondas, né, acontecem internamente, que pode gerar os tsunamis. Então, quando eu estudo ondas, né, eu vou ter que saber qual o tipo de onda que eu vou estudar, para eu saber qual é o comprimento da onda, característico, qual é a frequência e, consequentemente, o período. Por exemplo, um swell, ele tem um período de 10 segundos, né, e à medida que as ondas são formadas, né, o mar fica todo, como se diz, encrespado, né, na região de tempestade, as ondas vão se propagando com com seu comprimento de onda e vão sendo selecionadas na medida que vai se distanciando da região de formação, até chegar uma onda que, por exemplo, você está na praia ali e vê uma onda, né, um swell, né? Tá? Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos saber as características do processo que eu vou estudar para fazer essa análise de escala. O mesmo acontece para os outros processos, correntes, por exemplo. Mas como a rotação e a estratificação podem ter sua importância avaliada nos movimentos oceânicos citados? Então, ainda não respondemos a pergunta, né, lá da banheira. A taxa de rotação da Terra, velocidade angular, explicitando aqui, é 2π sobre 24 horas. Então, eu tenho 729,29, 10 a menos 5, segundo a menos 1. É a frequência aqui. Tá? Vamos ver a importância da rotação. O importante ponto aqui é comparar a escala de tempo do movimento que se quer estudar, o T minúsculo, né, com a escala de tempo do período da rotação da Terra. Então, eu vou avaliar, né, esse número é um número que não tem dimensão, porque eu divido o tempo aqui por tempo, a escala de tempo do movimento em estudo com a escala de tempo do período de rotação da Terra. Isso é chamado número de Rossby local e é um número adimensional. Lembrando, eu posso ter um outro número adimensional que é utilizado para avaliar a importância da rotação da Terra no estudo da dinâmica dos movimentos oceânicos, é o número de Rossby advectivo. Então, esse número, né, ele é obtido sabendo que a definição de velocidade é dado U é igual a espaço sobre tempo. Então, eu tenho o tempo, que é espaço sobre U. O significado é o tempo que a partícula necessita para cobrir uma distância aérea, tendo velocidade 1.
Então, eu tenho um outro número, né, que eu tenho velocidade, tenho efeito da rotação da Terra e tenho a dimensão horizontal. Eu posso calcular o F0 aqui, que é 2 ômega seno de fio, parâmetro de Coriolis, na região investigada. Então, eu tenho no hemisfério norte, 90 graus norte, a ordem de grandeza é 10 a menos 4, segunda a menos 1. No hemisfério sul, é negativo, né? Seno de menos 90 é menos 1. E aqui em São Paulo, 23 graus e 27 minutos sul, né? Quando vocês poderão visitar aqui, nos visitar, o nosso F é 10 a menos 5. Muito bem. Então, concluindo, o epsilon T, no índice T, é denominado número de Rossby local. O epsilon é denominado número de Rossby advectivo. Considerando a notação para a ordem de grandeza, simbolicamente expresso por O, quando eu falo ordem de grandeza, esse é O maiúsculo, é isso. Se εt ou epsilon é da ordem 1, a rotação da Terra começa a ser importante. Então, existe um balanço ali, né? Agora, se esses números são muito menores do que 1, lembra? O efeito da rotação da Terra está no denominador. A rotação da Terra é importante, porque se dá menor do que 1, o F é muito grande. Se esses números são muito maiores do que 1, a rotação da Terra não influencia o movimento. Né? Então, respondendo aquela pergunta, a avaliação da importância da rotação da Terra no escoamento banheiro e oceano, faz a estimativa do número de Rossby advectivo, e eu tenho aqui na banheira, esse número dá um número 10 a terceira, que é muito maior do que 1, escoamento de pequena escala, a rotação não influencia o sentido da circulação. Então, tanto faz, eu estou lá no hemisfério norte como no hemisfério sul, no caso da banheira, né, a rotação da Terra não vai influenciar o movimento. Mas, no oceano, no escoamento de larga escala, dá um número muito pequeno, oceano, então, a rotação da Terra influencia no sentido de circulação. No caso aqui, foi usado os valores lá dos grandes giros. Então, para saber se a rotação é importante, podemos fazer essa avaliação. Quando os efeitos de heterogeneidade de massa são relevantes no escoamento? Então, tem a importância da estratificação, né? No oceano, tipicamente, consiste em camadas de fluido de diferentes densidades que, sob a ação da gravidade, tendem a se arranjar em pilhas verticais correspondentes ao estado de energia potencial mínimo. Ou seja, está todo mundo muito bem acomodado, né? No estado de energia potencial mínima. Quando eu tenho movimento dos fluidos, ele tende a perturbar esse estado de equilíbrio, se erguendo o fluido mais denso e afundando o fluido mais leve. Né? Se passa uma onda lá, eu posso ter essa perturbação. Então, como que eu avaliar a importância da estratificação? Por conservação de energia, o aumento de energia potencial tem que ocorrer às custas de decréscimo de energia cinética, né? Então, a importância da estratificação deve ser avaliada comparando a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a energia lá, né, em movimento, tá? Aqui mostra a importância da estratificação. Eu tenho um elemento de volume numa determinada densidade, né? Quando esse elemento, outro elemento de volume, eu tenho aqui numa densidade maior que a próxima superfície. Se existe uma perturbação, há essa movimentação da estratificação. Muito bem. Para a gente avaliar a importância da estratificação, eu posso usar um outro número adimensional, que eu comparo a energia cinética disponível por unidade de volume e variação da energia potencial por unidade de volume. Portanto, eu tenho aqui, esse número é chamado número de Froude. Por unidade de volume, por quê? No lugar de massa, eu coloco densidade vezes L ao cubo. Então, eu tenho aqui meio de ρ0, então é
energia cinética disponível por unidade de volume, energia potencial disponível por unidade de volume. Então, a razão é entre energia cinética e energia potencial. Lembrando, energia cinética está no numerador, energia potencial está no denominador. Então, a importância da estratificação. Se esse número é próximo de 1, quando eu tenho um típico acréscimo de energia potencial, eu consumo energia cinética significante, início da perturbação. Se esse número é muito menor do que 1, lembra? Para ser menor do que 1, a energia potencial ganha. Então, não tem energia cinética suficiente para perturbar a estratificação e limita a capacidade do fluido se mover verticalmente. Ou a estratificação é forte, ou a corrente é fraca. Se ele é muito maior que 1, a energia cinética está em cima, então as mudanças em energia potencial vão ocorrer a custas de pouca energia cinética. Logo, a estratificação não é importante, quem está ganhando é a energia cinética. Então, a estratificação é fraca ou a corrente é forte. Ou seja, quando eu tiver esse número da ordem 1, o efeito da estratificação deve ser considerado. Muito bem. Então, mostrando aqui a estratificação de massa nos oceanos, eu tenho a profundidade, eu tenho aqui de sul para norte, a camada bem misturada, a termoclina permanente e a camada profunda, mostrando que o nosso oceano é verticalmente estratificado. Então, o que nós vimos foi que o nosso oceano é raso, estratificado e está em rotação. Para saber a importância, da rotação e da estratificação, nós temos que fazer uma análise de escala. Em dinâmica, isso é muito importante, esses conceitos, O começo da dinâmica tem que saber avaliar esses conceitos, essas escalas. Então, vamos ver aqui o sistema da corrente do Brasil. Essa é uma estrutura vertical e circulação de massas de água. Então, eu tenho aqui o contorno da corrente do Brasil, aqui a profundidade, e eu tenho aqui a longitude e latitude. Muito bem. Aqui é um pedaço do giro, daquele giro. Então, eu tenho a corrente sul equatorial, um ramo dela da corrente norte do Brasil, e aqui eu tenho a corrente do Brasil indo para sul, uma bifurcação, transportando aquela água tropical mais quente, mais salina para sul. A subcorrente norte do Brasil, para norte, um outro ramo, e eu tenho aqui um ramo indo para sul, nesse nível de picnoclina aqui, a água central do Atlântico Sul, que é formada lá na região de convergência subtropical, entra no giro, e tem todo um percurso, também aqui, próximo à costa do Brasil. Então, a corrente do Brasil vai transportar para sul água tropical e água central do Atlântico Sul. A corrente contorno intermediária, um ramo tem uma bifurcação, um ramo para norte e outro para sul, e ela transporta a água intermediária antártica. E a corrente contorno profunda transporta lá a água profunda do Atlântico Norte. Então, corrente é dinâmica, que transporta uma massa de água, que é termodinâmica. Essa é uma estrutura simplificada, mas de grande valia, sabendo que existe toda essa estrutura vertical ao longo da coluna de água. Se nós, então, olharmos uma grade de um cruzeiro oceanográfico, por exemplo, em dinâmica, a gente tem observação também, lembra? De temperatura, salinidade em função da pressão. Então, olhando um pouquinho aqui, o sistema de corrente do Brasil na região central do embaiamento de São Paulo. Então, esse é um projeto de circulação oceânica da região oeste do Atlântico Sul, subprojeto de hidrografia de mesa escala. Tem uma rede hidrográfica, tem os cruzeiros oceanográficos, que foi hidrografia de mesa escala 1 e 2. Foram realizados no verão de 93 e no inverno de 93. As estações no primeiro cruzeiro 104, o número de estações, no segundo 97, e a variação entre a distância entre as estações variou de 5 até 10 milhas náuticas. Então, se a gente olhar essa grade, eu tenho longitude, latitude, aqui a costa do Brasil, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Santos, e eu tenho aqui as isóbatas, linhas de mesma profundidade, e esses traçados são os pontinhos, com essa cor aqui, fúcsia,
são os pontinhos onde o navio parou, lançou o equipamento e fez as medições. Então, ele vai da costa para o oceano aberto, faz a região 1, do oceano aberto para a costa, né, e varre toda essa área, aproximadamente 15 dias. Né? Além de medir temperatura, salinidade e função da pressão, existe a parte de biologia, de geologia e de química. Bom, tendo isso, foi construído um modelo dinâmico, né, com o método dinâmico. Então, nós fizemos todo aquele conceito, né, das bifurcações das correntes, transportando aquelas massas de água, um modelo. E aqui está o resultado. Então, aqui eu tenho latitude e longitude. Né? Aqui as isóbatas, né, 100 metros, é o modelo, o método dinâmico, tem os pontinhos aqui, são as estações daquela grade, e a estrutura que aparece, né, mostra o movimento da circulação. Então, aqui eu tenho editado só uma linha, mas é uma faixa, da corrente do Brasil, eu tenho um centro de alta pressão aqui, no caso, no hemisfério sul, é no sentido anti-horário, e um centro de baixa pressão no sentido horário. Bom, foi construído um modelo com todas as formulações e conhecimentos da região, e para validar esse modelo, pegamos uma imagem de satélite, né, imagem de satélite, de um sensor na faixa do infravermelho termal, e que nos dá um campo de temperatura. Então, aqui do lado tem uma imagem. Essa máscara azul não é oceano, é só uma máscara. Eu tenho latitude e longitude. Foi colocado sobre essa imagem esse retângulo mostrando a área investigada. E as temperaturas maiores são aqui em vermelho, né? A escala mostra isso, temperaturas maiores, e as temperaturas menores, os tons mais claros. Mostrando aqui que nós temos, né, o meandramento da corrente, que mostra que o nosso modelo reproduziu, além de ter aqueles centros, os vórtices, né, no centro de alta pressão e centro de baixa pressão. Ou seja, através de observações, conseguimos, então, construir um modelo, mas para isso tivemos que fazer todo um tratamento de análise de escala, construir um modelo dinâmico e comparar, né, validar aqui, no caso, a feição de superfície com uma imagem de satélite. Muito bem. Agora, lembra, temos uma distribuição horizontal e aqui uma seção. Vamos pegar essa seção aqui, vertical, para ver o que acontece. Bom, nesse caso aqui, o sistema de corrente do Brasil é a estrutura vertical de velocidade. Então, eu tenho uma máscara, né, aquela radial 7, pressão em decibel e a velocidade nesse campo, né, que eu tenho distância, né, da isóbata de 100 metros, aqui é o relevo de fundo, essa máscara também se repete, né, ao lado aqui, e vamos ver a diferença entre um e outro. Aqui é modelo numérico, né, e aqui é um método dinâmico, baseado naquela, toda aquela fórmula, conceitos que a gente tem que ter sobre o processo que está estudando. Essa escala, a lateral aqui, mostra a ordem de grandeza de velocidades. Então, o vermelho significa que a corrente, no caso, a corrente do Brasil, está indo para sul, tá? E o azul, a corrente de contorno intermediário, está indo para norte. Muito bem, foi isso que a gente viu antes, né, na estrutura vertical da coluna de água. Então, as estações estão aqui, né, mostradas aqui, esses triangulinhos são as estações. E observando que as estruturas são bem semelhantes, certo? Então, eu posso usar um modelo numérico e também posso usar um modelo dinâmico. Mas eu tenho que conhecer sobre o meu processo que eu estou estudando para fazer modelos adequados e ter um bom resultado. Isso é a pesquisa, né? Muito bem. Então, aqui é um exemplo, né? Tem aqui as referências bibliográficas, algumas referências, que também, se alguém estiver interessado, eu posso passar depois para vocês, né, referências, algumas básicas, né, de oceanografia, e
O navio que a gente fez esse cruzeiro, ele não está mais ativo, é o navio Professor Besnar, mas é o primeiro navio do Instituto Oceanográfico, o navio aqui é o Passadiço, tem os laboratórios, né, os alojamentos, que chamam os camarotes, a popa e a proa. E aqui é uma porta para lançar equipamentos. Hoje em dia nós temos aqui o Alfa Cruz, que é um navio que você já deve ter tido a oportunidade, né, de ter visto, o Passadiço, né, a proa, então a popa, onde, né, para fazer as amostragens, instrumentos. Nesse caso aqui, é um navio onde os laboratórios, os camarotes, refeitórios, e são muito, muito bons, né, a tripulação muito boa, a alimentação também muito boa, né, e a oceanografia, ela precisa de embarcações para fazer também, né, os seus trabalhos de campo. Por último, a gente tem aqui o barco de pesquisa Alfa Delfine, né, que também é um barco menor, mas também muito útil. Ele tem aqui o convés, né, também, onde é lançado os equipamentos, o passadiço, né, e é importante ter essas embarcações. A pesquisa tem que ser validada muitas vezes, né. Então, eu desejo a todos vocês bons ventos, mares tranquilos, e que possam nos visitar, né, presencialmente, logo que passar tudo isso, né. Desejo a todos muito sucesso, que tenham um bom domingo, e eu fico muito agradecida. Vai meu abraço de coração para todos vocês. Muito agradecida por estarem aqui. Então, agradecemos aqui o seu interesse. Muito obrigado de coração. Excelente, Sueli. Tenho certeza que os alunos devem ter gostado da sua aula, e agora a gente vai abrir o espaço, então, para a Amanda fazer as perguntas que foram colocadas no slide para você responder, beleza? Olá, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui conosco, né, no curso de difusão cultural, no curso aí de noções de oceanografia, e foi muito prazer, né, mesmo virtualmente. Levem aqui nosso abraço, né, e possivelmente um dia podemos, né, nos conhecer presencialmente. Tá bom, então. Agradeço aí a toda a equipe, né, de organização do curso de noções, que está monitorando todo esse evento, né, esse curso. E muito bem. Se a Amanda vai falar alguma coisa? Oi, bom dia, professora. Bom dia, querida. Eu posso começar lendo as perguntas para você? Pode ler, Amanda. A primeira pergunta é: a temperatura elevada influencia o aumento da velocidade dos ventos? Por quê? Professora, a senhora está mutada. Desculpa. Os ventos, né, eles dependem, né, da diferença de pressão e também da temperatura. A gente tem, né, nas baixas pressões, estou falando isso em atmosfera, a pressão é menor, mas a pressão é maior, mas a temperatura é maior, né? Quanto maior a altitude, né, menor a temperatura, certo? Menor a pressão. Os ventos também, eles dependem das diferenças, da influência, né, o relevo de fundo, o relevo, né, influencia também o regime de ventos. Quer dizer, se a Terra fosse
sem nada, se tivesse água, os ventos não teriam aquela configuração que nós vimos, né? Os continentes vão influenciar aí na distribuição dos ventos, na forma de circulação, e, além disso, as temperaturas também, né? Vão influenciar, com certeza, né, no regime de ventos. Existem os ventos verticais e os ventos horizontais, né? Então, variando a altitude, você vai ter tipo de vento, e variando também em superfície, também a gente vai ter a variação dos ventos. Quando a gente tem a diferença de pressão, né, você tem a geração de ventos. É a mesma coisa no oceano, quando você tem diferenças você tem uma elevação da superfície livre, você pode ter nada na natureza fica, né, estável. Então, tende a um equilíbrio. Desculpa o barulho. Tá? Então, influencia, sim. A gente tem também a umidade, né? Todos esses fatores vão influenciar. Se a gente estivesse lá na nossa Terra sem nenhum continente, sem nenhum... só água, então seria todos assim, sem aqueles grandes giros. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. A próxima pergunta é do João Paulo. Desde o surgimento da Terra, as correntes marítimas sempre tiveram essas dinâmicas de movimentos? Olha, né, se nós formos olhar a formação da Terra, era uma outra estrutura. Os continentes lá tinham um só, estava tudo unido, e não, com certeza, né, a circulação deveria ser diferente, mesmo quando o nível do mar estava mais alto ou mais baixo, o sistema, o regime de circulação, de uma certa forma, ele vai ser influenciado por isso também, né? Porque você tem, como a gente viu, com os continentes, né, com os oceanos, o regime de circulação tem uma característica. A dinâmica, ela explica o balanço de forças, como que seria por que no hemisfério sul o giro é no sentido anti-horário, por que no hemisfério norte é no sentido horário das correntes, e todo o escoamento, né, das correntes seria influenciado. Então, naturalmente não seria, né, o mesmo padrão. Pode ser? Beleza. A próxima essa circulação marítima que gera os acúmulos de lixo marítimo em grandes ilhas, por que não chega todo esse lixo no litoral? Então, a circulação, ela é, né, para onde vai a água. Vamos lá. Então, eu posso ter ilhas de lixo numa região que nem foi habitada, por exemplo, lá no Ártico. Existem praias, regiões, né, que pouco acesso lá de pessoas. Mas existe acúmulo de lixo por causa da circulação mesmo. Normalmente, a gente tem na praia uma próxima, né, uma corrente costeira, corrente de deriva costeira. E ela tem um sentido. Quando a gente fala dessas ilhas de lixo, né, às vezes você lança numa região e a circulação vai levar para outra região. Então, tem no Pacífico ilhas de lixo muito densas, né, dá até para estudar, uma quantidade de plásticos, de redes e tudo mais. Isso vai afetar a fauna, né, que não consegue muito distinguir as aves e tudo mais. Isso. Então, é o sistema de circulação mesmo, né? O sistema de circulação costeira, o sistema de circulação oceânica, que vai formar essas ilhas de lixo. Às vezes volta, né? Às vezes você vê aí efeitos de maré e tudo mais, aí tá voltando para a praia. Então,
o mais importante pensar é que não existe lixo pequeno. Não há lixo pequeno, né? O que é lixo, e o planeta é um só. O que sai da nossa casa vai continuar no planeta de alguma forma. Então, a gente tem que pensar muito bem no que é lançado, né? Um papelzinho de bala, por exemplo, é um lixo que parece que vai ser pequeno, mas não é. Então, a circulação influencia muito mesmo nessa concentração dessas ilhas de lixo. Tudo bem? Beleza. A próxima pergunta é da Amara. Ela perguntou se a água da camada profunda nunca se move. Muito pelo contrário, o oceano está em constante movimento. Ele tem movimentos mais lentos. Enquanto você tem uma corrente próxima, né, da superfície, lá, tem a corrente do Brasil da ordem de 10 a menos 1, né, meio metro por segundo, 0,8 metros por segundo, no caso da corrente do Brasil, estou falando. O que acontece? As outras também têm uma circulação, tem um movimento, não fica parado. Lembra que eu falei, ó, as massas de água são formadas e são advectadas pelas correntes. Para vocês entenderem um pouco, suponha que você está tomando um banho de mar, né? Quando tem uma corrente, mas tem uma água ali que pode ser quente ou fria, mais salina ou menos salina. Isso é a massa de água. Mas a corrente está em constante, a massa de água, né, sendo transportada pelas correntes em constante movimento, não para. As diferenças de densidade, né, no oceano faz com que você tenha aí também esse movimento. Então, a ordem de grandeza seria 0,001, por exemplo, tá? É lento, mas elas se movem, se deslocam. É como aquela esteira transportadora, né? Ela demora em torno, no oceano, para dar demora em torno de 1000 anos para fazer todo aquele trajeto. Tudo bem? Certo. A próxima pergunta é: como são formadas as ondas? Então, pensa assim que você está lá no oceano, em alto mar. Quando eu tenho uma pista que eles dizem assim, é um oceano desobstruído, ele tá, né, uma longa pista, o vento soprando, ele vai transferir energia do ar para o mar, e aí formam as ondas, e uma parte dessa energia do vento que é transferida, ela é só para formar as correntes e também as ondas. Então, a energia do vento não é só usada para formar ondas, é também uma parte para as correntes. As ondas, elas começam, a partir do momento que o mar, né, em uma região de tempestade, por exemplo, se formam as ondas, elas se deslocam, né, com uma velocidade característica dela. Então, ela tem um período, um comprimento de onda, e ela vai se deslocando, né? Eu tenho ali grupos de onda com determinadas características. À medida que elas vão ficando cada vez mais seletivas, né? Porque a velocidade é espaço sobre tempo. Muito bem. Vão ficando mais seletivas e quando chega na costa, eu já tenho uma onda aí com determinado comprimento de onda. A única coisa que não muda é o período. E essa onda, ela pode ter, né, a forma, né, de um swell e chegar na praia. Às vezes, o que acontece? Você está na praia e não consegue, e não está ventando. Aí fala assim, mas tem onda. Onde foi formada a onda? Né? Essas ondas foram formadas, né, numa região em que o vento soprava por uma longa distância, por um período. Por exemplo, na região ali do Oceano Austral, né, que é a Antártica, nós temos ali não tem relevo, ou seja, não tem continente comunicando o Oceano Austral com o Oceano Pacífico, o Índico e o Atlântico. A única comunicação que tem são as correntes e as massas de água. A pista é bastante extensa, então os ventos naquela região são muito intensos, as ondas também, né? Então, entenderam? Esse é um tipo de formação de onda. Agora, esse é na superfície. A força restauradora, que eu falei, é a gravidade, ou seja, você tem uma perturbação
né? Para voltar ao estado de equilíbrio, atua a gravidade. Agora, eu posso ter no interior do oceano as ondas internas. Essas ondas internas são devido às diferenças de densidade. Lembrando, vocês viram que tem lá a camada, né, da termoclina, haloclina e tem a picnoclina, diferenças de densidade. Então, naquela região, né, em que eu tenho acima da termoclina, abaixo, eu posso ter uma perturbação ali e ter a formação de ondas internas, que depende da estratificação ao longo da coluna de água, né? Nas ondas externas, consideramos que o oceano eu faço uma análise de escala, por isso que é importante, né? E aí a gente considera homogêneo, eu filtro as internas. Aí quando eu vou trabalhar com as internas, eu filtro as externas, coloco lá uma tampa rígida. Tudo isso é algo que a gente faz em dinâmica, são as aproximações. Mas tudo é validado, né, através de análise de escala, isso que é importante, né? É um método, certo? Aí existem outros tipos de onda, né? Ondas devido ao efeito da vorticidade planetária, do F, a variação do F com a latitude, as ondas de Rossby, vocês devem ver isso nas aulas seguintes, para falar de censuramento, ou oceanografia por satélite, né? Mas basicamente é isso, tudo bem? Uma coisa bem simples, né, tá? Mas lembre-se que sempre a gente tem que fazer, para estudar um processo, conhecer as características daquele processo e fazer uma análise de escala para fazer com que eu possa simplificar o meu problema, né, e resolvê-lo de forma mais simples e atingir o meu objetivo. Tudo bem? Certo. Gente, eu tô vendo as perguntas de vocês, né, sobre ondas, só que acho melhor deixar para depois, porque teve mais de outros assuntos que vieram antes. Pode ser? Aí depois, professora, você pode voltar a falar sobre esse assunto de ondas? Porque o pessoal tá perguntando de tsunami, de altura máxima e mínima, e como... Posso falar de tsunamis? O que é o tsunamis? O tsunamis ele é originário de um... Não sei qual que é a pergunta, desculpa. Acho que é que a pessoa só falou e os tsunamis, mas acho que ela perguntou como os tsunamis são gerados. Então, essas ondas que eu falei, elas têm as ondas externas, tá certo? As internas, mas tem aquela em que a forçante é dada no próprio sistema. Então, quando eu tenho deslizamento de placas tectônicas, quando eu tenho terremotos, tá certo? Eu posso ter a formação dessas ondas, o tsunamis. O tsunamis é uma onda que tem um longo comprimento de onda, uma amplitude pequenininha, alto mar, uma velocidade bastante grande, né? É rápido, que o jeito que ele se propaga, né, o tsunamis, não poderia ser gerado por ondas pelo vento, porque o vento tem um limite também, né, de velocidade, tá? Então, essa é uma força que é aplicada dentro do sistema interno, né? Então, tem deslocamento de placas e tem que ter na vertical, tudo bem, para gerar o tsunamis. E quando ele chega, né, nas regiões costeiras, o que acontece? Aquele comprimento de onda, né, ele é longo, né, em mar aberto. Vai passando, por exemplo, você está num navio, se você vê uma crise, você não vai ver a outra, como de 150 quilômetros, mais ou menos. Então, vamos lá. Na hora que chega em regiões que tem um atrito, né, a praia vai chegando, aquela energia, né, o comprimento de onda vai diminuindo, aquela monte de água aumenta, fica instável, e aí a onda arrebenta. Então, é isso, né? Por que a onda arrebenta? Porque você tem aqui o atrito de fundo, você tem o comprimento de onda diminuindo, porque você tem que conservar o período, e aí forma um monte de água estável, e aí tem aquela catástrofe dos tsunamis.
A primeira onda do tsunamis, ela vai encontrar vários detritos, edificações. Então, ela não é mais leve, por exemplo, assim. Mas a segunda que vem, já só tem água, né? Mas aí ela vem com mais forças, certo? E vai atingir adentro uma maiores distâncias. Deu para entender? Quer falar? Acho que deu sim. A próxima pergunta é: eu não entendi a definição de fluido geofísico. O sólido é o que tem limite na deformação e o fluido é o que não tem limite? Na realidade, ali, aquela definição de sólidos e fluidos é só para ver que quando eu tenho um fluido, um corpo que está de forma fluida, ele vai ter uma deformação contínua, né, se eu aplicar uma força nele. Enquanto que o sólido, ele se deforma até certo ponto. Eu não consigo ir deformando, a menos que eu aplique forças extremas aí. Essa é uma noção de fluido, né? O que é o oceano? É um fluido geofísico, e a definição de geofísica é mais ligada ainda com o efeito da rotação da Terra. O efeito da rotação da Terra o caracteriza muito mais como um fluido geofísico. Aquela razão de aspecto é sempre válida no oceano, sempre vai acontecer. E a estratificação é uma característica, né, normal que a gente vê. Eu não sei se é isso. Quando eu considero, né, as camadas, várias camadas no oceano. Tudo bem? Beleza. Aí a próxima pergunta é: pergunta da Terra plana. Ainda é diferente a escala no hemisfério norte e a escala no hemisfério sul, diminuindo a representação do tamanho do sul? Na realidade, terra plana, não. Na realidade, quando a gente faz esses mapas que eu apresentei, nós usamos determinados tipos de projeções. Né? Em oceanografia, a gente usa umas cartas náuticas e a projeção é a projeção Mercator. O que eu faço? Eu tenho a Terra, visto um cilindro nela e projeto os meridianos. Vai ter deformação em relação às áreas, né, por causa desse tipo de projeção para altas latitudes. Às vezes eu tenho regiões que vão parecer muito maiores do que elas são mesmo, mas em altas latitudes, onde mantém, né, a conformidade é próximo da região ali, Equador, dos trópicos. Então é muito importante quando eu vou fazer uma medição, eu entrar exatamente, medir na latitude que eu encontro. Se eu estou no Equador, eu vou lá medir na região, né, Equador para os trópicos, eu quero 1 grau ali, naquela região, dentro daquela escala, dentro daquela projeção que eu estou usando. Né? Se eu tivesse que variar muito no oceano, o estudo dos meus processos, grandes giros, aí eu teria que usar coordenadas esféricas. Né? Ali a gente está fazendo uma aproximação, né, de projeção da Terra, né, numa projeção abrindo, né, é plana, tá certo? Mas não vai dizer que a Terra é plana, por favor, tá bom? A próxima é: como é definida a tábua de maré anual? Porque na meteorologia eles mal conseguem acertar 20 dias à frente, quem dirá um ano. De marés, então, fazem análise espectral, faz uma análise, né, do espectro do nível do mar. Você tem registro do nível do mar, aí você vai fazer uma análise de espectro, tirar as componentes de maré. Então, tem maré de diurna, semidiurna. Então, isso depende muito também da ferramenta que você está usando, né, do modelo que você está usando. Tá? E tem tábuas de maré, né, disponível para vários públicos, né?
certo? Mas a gente tem um controle, um registro do nível do mar, tanto lá na base de Ubatuba, no litoral norte, como no litoral sul, né? Então, depois que tem o nível do mar, aí faz o tratamento, e aí você consegue ter as componentes harmônicas para poder fazer essa previsão. Tudo bem? A Gente, próxima. alô? Eita. Ah, não, é só que veio uma pergunta aqui que eu acho que linka com aquela que a Sueli explicou sobre a Terra não ser plana. Pediram para ela explicar por que a Terra não é plana. Porque ela não é plana? Sim. Ué, bom, isso é evidências, né? Você tem aí um sistema, tá certo? Nosso planeta, a gente tem evidências bem fortes de que ela não seja plana. Se você está no navio, você está lá no meio do alto mar, você vê exatamente essa configuração de não plano, entendeu? Se eu saio de um lugar e vou ter uma navegação, por exemplo, eu posso provar isso também, né? Mas é o sistema todo, né? O universo que a gente se encontra. Não tem como. Para onde vai se ela for plana, né? E isso é bem evidente. Tudo bem? Posso passar para a próxima? Sim. Ah, professora, tem gente que pediu as referências básicas sobre as aulas de dinâmica. As referências básicas. Tudo bem. Isso. Nós vamos ver o que vai fazer em relação às notas. Como diz a Flávia, né, ela já falou que vai ter, o professor também, que vai ter um e-book, né, que vai ser gratuito, e aí lá, é só vocês esperarem um pouquinho, que a gente vai lançar, e vocês podem ter acesso, né, a todo esse material, de todas as aulas também, tá? Beleza. Aí a próxima pergunta é: por que em alguns lugares lá fora, como Caribe e Maldivas, as águas do mar são mais claras, limpas, do que em alguns lugares aqui no Brasil? A Maldivas e onde? É toda a configuração mesmo da região, né? Você tem lá os recifes, entendeu? Você tem uma situação propícia para que tenha essa água mais limpa, né? São mares mais rasos, né? Que nem no Caribe também, é bem mais raso. E nessa região, quer dizer, você tem assim uma produtividade, né, muito mais abundante do que, por exemplo, uma água oceânica, que é uma água um pouco mais oligotrófica, né, não tão produtiva, e mais não significa que ela não é, ela é aquele azul mais profundo, né? É da própria natureza mesmo da região. Não significa também que as águas oceânicas não são mais limpas, né? Só que é uma região onde você não tem tanta vida como teria num mar, né, raso, né, sempre fechado. Tudo bem? Agora as perguntas são aquelas restantes de ondas, né? A primeira é: qual a altura máxima e mínima que uma onda pode chegar? Olha, existe ondinhas, lembra que eu mostrei? Existe ondinhas, quer dizer, a altura da onda está associada com a velocidade do vento. Só que assim, como eu disse, nem toda a energia do vento é usada para produzir ondas, então não é proporcional. Dentro de um campo de ondas, você tem que ondas significativas no mar completamente desenvolvido, ou seja, que toda a energia que o vento fornece chega no limite que é dissipado pelas ondas,
tem, né, para formar as ondas. Se você ondas de tamanho bem pequeno, aquelas ondas capilares, bem a rugosidade, né? Você pode ter aí meio metro, entendeu? E depois você tem as ondas maiores, pode chegar aí, tem ondas de até de 30 metros, dependendo da região, né, que se encontra. Tá? Isso em termos de ondas de superfície. Então, por exemplo, são aquelas ondas na região do Havaí, quando elas têm regiões, né, que você vai para surfar, né, o que é a mesma coisa, a onda vem, se ela encontra um recife, ela vai passar por cima desse recife, só que daí a energia se conserva. Então a altura da onda aumenta. Se a altura da onda aumenta, né, você tem uma onda mais maior, tá? Só que assim, quando a onda quebra, ela não é mais onda. Por exemplo, o surfista, ele espera uma onda. Mas quando ele pega a onda, ele deixa de ser onda, porque a onda não transporta matéria, a onda transporta energia, diferente de corrente. Corrente transporta, né? Então, quando o surfista está na onda que ele vai surfar, né, que ele começa a se deslocar, ali já deixou de ser onda, porque aí existe transporte de massa. Tá? Então, fala assim, o surfista está pegando onda, ele espera a onda, né, na região. Depois aí tem, a onda quebra, forma lá a corrente costeira de deriva litorânea. Tudo bem? Certo. Aí, a última pergunta é, como são formadas as ondas no Triângulo das Bermudas? No Triângulo das Bermudas? Isso. Então, a mesma forma, qualquer local que se encontre, né, a onda vai ter a ação dos ventos, certo? E aí você tem, aí também pode ter, o que você pode ter? Você pode ter interação de ondas e correntes, e aí não fica regiões de mares, regiões assim, extremamente perigosas, né? Quando você tem corrente com onda, e aí você tem, por exemplo, no sul da África, ali, as ondas que interagem com a corrente das agulhas e mais a corrente, as ondas que vêm da região, lá formada na região do Oceano Austral, essa interação ali forma uma região das ondas mais, que são chamadas freak waves, ondas tenebrosas, né, que pode danificar embarcações. Tá? Especificamente, posso até ver se tem mais alguma coisa, mas quando você tem interação de ondas e correntes e tudo mais, você pode ter efeitos que não são muito desejáveis. É que nem onda, por exemplo, você tem um estuário, você tem a corrente, né, da água. O que é um estuário? É um corpo semifechado de água que tem livre comunicação com o oceano aberto. Bom, então, na maré enchente, a água entra, na maré vazante, a água sai. Mas aí tem interação dessa corrente de maré também com as ondas. Tá? Deixando aí de forma, né, não muito confortável para a navegação. Tudo bem? Mais alguma coisa? Ai, desculpa, eu estava mutada, professora. Mas muito obrigada, acabaram as perguntas por enquanto. Tá bom, então. Se tiver mais alguma dúvida, se eu puder responder melhor, aí a gente tem essa lista, né? E eu falo com vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês entenderam a aula? Deu para saber um pouquinho sobre dinâmica, né? No começo, assim, é um pouco, parece complicado, mas tenta tirar só os conceitos mais físicos possíveis, né? Qualitativos, entendeu? Que é importante.
né? Tá bom? Alguém quer falar? A Flávia? Obrigada, Su. Bom, eu acho que é muita coisa para o pessoal digerir assim, né? Com certeza, Mas Flávia. depois a gente, hoje de manhã, conversando com o professor Joseph, a gente resolveu colocar as aulas de novo disponíveis no YouTube, fazer aquela playlist outra vez. Então, quem ficou com dúvida vai ter oportunidade de assistir, parar né, nos trechos lá que foram mais complicados, e assim, né, poder ter uma compreensão melhor. Além disso, a gente vai reencaminhar as apostilas, porque parece que muita gente não recebeu, e e também lendo as apostilas vocês vão ter como, né, sanar um pouco mais as suas dúvidas, e em breve, como eu já escrevi aqui, a Sueli falou, a gente está falando isso direto, né, vai ter um e-book com todo o conteúdo do curso e mais outros conteúdos que não são abrangidos no curso, que está ficando muito bonitinho, muito bem, muito completo, bem preparado por nós, e ele vai ficar disponível no site do IO gratuitamente para todo mundo acessar e se informar sobre oceanografia, tá certo? Bom, gente, então eu acho que com isso a gente já pode encerrar nossa aula de hoje, já 1 hora, fomos pontuais. E agradeço, então, a participação de todos vocês, tá? O segundo formulário, a gente não pediu o e-mail nele, por isso que vocês não estão recebendo confirmação, mas todos conseguiram enviar e a gente já computou aqui as presenças, tá bem? E com relação às perguntas que estão sendo feitas aqui sobre o mergulho na ciência, eu coloquei o link aí no chat, né, o link para o site. As inscrições vão começar no dia 1º de junho para estudantes, meninos e meninas, do 1º ao 5º ano, tá, do ensino fundamental. E também para os professores dessas crianças, porque eventualmente muitos professores entraram em contato com a gente solicitando que eles também pudessem acompanhar o que os alunos vão ver no curso, né, para fazer atividades com eles, atividades paralelas, né, dentro do conteúdo, do contexto de ciências e outras matérias também. Então, nós resolvemos também abrir para essa categoria de professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, deem uma olhadinha lá no site, a gente está sempre atualizando, tem lá o link para as nossas redes sociais também, e eu agradeço, então, o interesse de vocês, tá? Então, acho que é isso. Quero agradecer muito ao Pedro. Se vocês quiserem abrir as câmeras aí, Pedro, Amanda e Maria, que foram fundamentais hoje para a nossa organização. Obrigada, gente. Foi muito legal contar com vocês. E nós vamos contar ainda em outras aulas, né? E também a todo mundo que ficou aí nessa manhã inteirinha de domingo com a gente aqui para aprender um pouco mais. Isso é uma coisa muito gratificante para nós, sabe? Saber que as pessoas se interessam pelo objeto do nosso trabalho, né? De nosso estudo. Tá bom? Então, acho que é isso, né, pessoal? Bom domingo para todos. Obrigada, Su. Obrigada, Maria. Obrigada, Amanda. Obrigada, Pedro. Até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem. Bom, né? Muito obrigado por estarem aqui. Vocês são muito importantes mesmo para a gente. Isso aí. Tá bom, queridos? Tchau, Su. Tchau. Tudo de bom. Obrigada. Maria já pode parar a gravação também.